Boa noite. Estamos aqui dando continuidade à resolução das questões do vestibular 2020.1 da UES, primeira fase. No encontro passado, havíamos respondido as 6 primeiras questões sobre o texto 1 e agora vamos nos concentrar nas 6 demais questões, que trata desse segundo texto aqui, Diáspora, que é uma canção que está no disco dos Tribalistas, feita pelo Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte. A questão é Diáspora, talvez uma das canções mais, digamos assim, politizadas desse álbum. Todo mundo deve conhecer os Tribalistas, sobretudo pela canção Amor I Love You, bastante conhecida, entrou muito na mídia, foi muito divulgada, tocou muito nas rádios, justamente talvez por não ter essa dimensão ética bem acentuada, como essa canção Diáspora tem. Rafael, isso aqui, essa constatação já é uma boa reflexão para o estudante, para considerar que os textos que motivaram as perguntas, em geral, não são textos gratuitos, isto é, não são aqueles textos cujo propósito comunicativo não seja, de maneira mais forte, uma reflexão sobre a cultura, uma reflexão sobre a condição humana, uma reflexão sobre os grandes debates públicos. Então, é muito importante que o aluno compreenda que esse tipo de prova, né, como havíamos dito no encontro passado, para entrar na universidade, uma das grandes instituições responsáveis por sustentar muito das grandes discussões culturais, políticas, estéticas, que o mundo vai desenvolver em geral. Então, eu faço esse destaque, comparando a Amor I Love You, dos Tribalistas, bastante conhecida, e essa Diáspora, bastante não conhecida, para acentuar essa questão do qual o propósito de uma prova de língua portuguesa, num vestibular, ao selecionar determinados textos, muitas vezes canções. É isso? O que é que tem de diferencial nessa canção para que ela se torne mote de algumas questões? Do ponto que primeiro se destaca é esse valor cultural, intelectual, político do texto, tá ok? Então, fica aí a observação para que o aluno busque se inscrever nesse universo que vai para além com que nós nos deparamos comumente nos textos que a mídia nos oferece, que, via de regra, são textos que frisam 2 ou 3 temas, né? Desilusões amorosas, viver em balada e humor gratuito, né? Então, digamos assim, que esses 3 elementos sintetizam muito dos temas dos textos que circulam na mídia, e os textos que interessam mais para uma discussão cultural, uma discussão intelectualizada, uma discussão política, uma discussão que dialogue com os grandes debates públicos da vida social, é bem diferente, né? Então, outros temas irão circular aí. Por isso que fica destaque. Isso não quer dizer que o aluno não vá escutar o que é oferecido comumente na mídia. Pelo contrário, ele deve fazê-lo, mas não só escutar porque está tocando ali, ou ler porque está todo mundo lendo, ou assistir porque é o que tem para assistir. Não é uma relação passiva, né? O vestibular, no caso da UES, como o Enem, toda a prova, ele quer um sujeito crítico, um sujeito que saiba
refletir, se posicionar e se posicionar no sentido de emitir um juízo, uma avaliação e perceber de que forma aquela produção pode disparar alguma reação ética diante do mundo. Ok? Então, é muito importante isso. Então, a gente vai os filmes que circulam, as músicas que a rádio nos obriga, nos oferece, no YouTube, as redes sociais nos fazem travar contato, vamos continuar fazendo. Mas é interessante que inscrevamos essa posição crítica, né? Tentar relacionar os grandes dilemas sociais e responder a essa questão. Isso já vai desenvolver habilidades que serão importantes, como as que vão ser cobradas aqui na prova, tá certo? Então, em síntese, nesse primeiro momento, é interessante a gente observar que os textos que vão compor essas provas, em geral, são textos que podem deflagrar discussões importantes para refletir sobre os dilemas sociais. Outro ponto, muitos do texto que são oferecidos para nós comumente, pela mídia, são textos que, se não se interessam explicitamente, pelo menos negligenciam essas questões éticas, públicas. Okay? Então, é preciso que o aluno reflita sobre isso, sobre a diferença de textos que circulam na mídia e dos que não circulam. Compreendendo esse ponto, essa divergência de propósitos comunicativos e de temas desenvolvidos, o aluno já vai desenvolver essa habilidade crítica, certo? Nessa questão, um texto que deveria todos conhecer, Diáspora, que a própria prova, em alguma questão, vai dar o significado retirado do Aurélio, correto? Para desenvolver. Então, a canção é o seguinte, né? Vocês podem buscar, assistir o vídeo, tem muita gente que criou seus vídeos, jogou no YouTube, botou a letra, enfim, aí ela está disponível. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. É interessante aqui que ele colocou uma canção que pega a estrutura de poesia, com versos e estrofe. No outro texto, ele colocou um texto mais de caráter informativo, né? que argumentativo, né? que discute, que tem outra natureza. Lá no texto 1 era discutir a questão lá do Monteiro, a informação sobre o Monteiro Lobato, a obra dele virar domínio público. Então ele vai ter outro tom e outros recursos, inclusive a organização em parágrafos e linhas, o recurso à citação, sobretudo, a autora do texto está sempre citando alguma personalidade importante da área para referendar o seu interesse no texto, que era, como vimos na aula passada, indicar que a obra pode ser mais bem difundida, ganhar um fôlego mais entre os leitores contemporâneos com o fato dela entrar em domínio público. Aqui, nesse texto, as características vão ser outras. Ele vai estar em verso, vai estar em estrofes, então isso já vai colocar indicar para o estudante que ele deve atentar para outras questões de construção dos sentidos do texto, como rimas, imagens,
poética que ele coloca tormenta, né, uma tempestade, ele já está trazendo uma imagem para o texto que vai ser muito determinante. Né? Termina o verso da primeira estrofe, e dos céus os destinos esperam. Né? Então ele tem uma imagem muito vívida de uma situação de risco. Né? Se arriscaram, ele coloca como um dos versos, tremeram. Palavras importantes do texto, em condição de final de verso e de rima, pereceram. O aluno que já tem o costume de ler canções, né, ler poesias, estrutura de versos, vai saber que a questão da rima, a questão de colocar a palavra em pontos estratégicos, né, do texto, como se fossem palavras-chave, a questão das imagens, das metáforas, aqui ele está falando tempestade, o destino dos céus. Então, isso o aluno deve atentar para isso para que ele comece a interpretar melhor o seu texto. E como você vê, nós temos de 6 questões, como no texto 2, 4 vão ser de interpretações e 2 que seria de gramática. E essas 2 de gramática é em função da interpretação. Tá certo? E aqui também vai ser o mesmo. Questão que seria tomada como interpretação textual. Ou seja, a necessidade do aluno se relacionar com o texto de maneira crítica. Ele tem que responder ao que o texto oferece. Ele tem que conseguir tomar posições, fazer juízos e gerar respostas, mobilizar o mundo depois, digamos assim, depois dessa relação com o texto. Aí ele continua, atravessamos o mar Egeu, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu, atravessamos para o outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os shopping centers superlotados de retirantes refugiados. Vejam bem que aqui você tem uma construção, um recurso estilístico para dar efeitos de sentido muito importante para o texto. Ele vai colocando mar Egeu, fariseus, pessoas que nós sabemos pelos livros de história, pelos livros teológicos, são referências de uma época passada. E tem a ver com a questão de perseguição, de sair, de ser expulso de sua terra e ir em busca de uma terra prometida onde se encontrasse paz. Né? Aí você tem cubanos, sírios, ciganos, são, digamos assim, povos marginalizados. Né? E com exceção do cubano, são de outras épocas históricas, né? Os sírios, também, da época lá do Egeu, fariseu, tá? Então, ele já está acionando, alertando o leitor para esses índices significativos. Então, ele vai tratar de exclusões, vai tratar de expulsão, de fuga, de busca por uma terra onde se encontra alguma paz. Né? Tanto é que esse verso aí, como romanos sem coliseu, né? É um povo sem a sua terra. Daí a questão do título, diáspora, né? Você vagar pelo mundo ou em busca de um local em que ele ganhe acolhimento. Continua esse mesmo jogo, nessas mesmas referências, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, e aí ele coloca outro elemento de novo do mundo moderno, de shopping centers superlotados de retirantes refugiados. Né? Então, vejam bem, o shopping center, que nós entendemos como um espaço, por mais absurdo que seja, né? É interessante observar isso. É paradoxal dizer que o shopping é um local para a família, sendo que ele é um comércio, um local de trocas pecuniárias, ofertas de serviços, prestação de serviço. Digamos assim, apenas um acidente que ele é um local de lazer ou
que nós compreendemos como um local de lazer. Quem trabalha em shopping para poder dizer melhor o quanto ele é um espaço mais de negócio e de exploração social do que de lazer. Então, talvez por isso que os autores aí, no caso, fazem toda essa introdução aí, se referindo a povos antigos, que tem uma história antiga de exclusão e busca de uma terra prometida, e fecha a segunda estrofe se referindo ao shopping center, como se ele estivesse nos alertando. Vejam bem, olhem, isso aqui não é só do passado, esse problema da diáspora é um problema hoje, e você pode percebê-lo se você fizer uma leitura mais atenta de como as pessoas se relacionam com o shopping center. Aí coloca aí em inglês, né, que já é um jogo interessante, ou a pessoa que é expulsa de uma terra e vai para outra terra é o estrangeiro, que é o refugiado, o retirante. É interessante aqui que você tem retirantes refugiados. O retirante mais do universo nordestino, né, aquele cara que é expulso, não só pela seca, mas pelo descaso político que faz com que o morador não tenha condições de subsistir na sua terra. Então, ele é forçado a ir para outra região em busca dessas condições, não só climáticas, mas sociopolíticas. Então, é o retirante. Necessariamente, ele não foge da seca, ele foge do descaso cruel de políticas públicas que não favorecem os pobres. E os refugiados, nesse caso, a gente relaciona mais o termo refugiado aos estrangeiros, né, que geralmente que querem entrar lá nos Estados Unidos, na Europa, que se arriscam em alto mar ou na fronteira lá com os Estados Unidos e morrem muitas vezes. Enfim, esse problema social mundial que nós conhecemos, né, dos refugiados. E os autores colocam os dois juntos, mostrando que necessariamente isso não é um problema distante de nós. Nós vivemos digamos assim, diásporas. Todo dia. Nós somos impedidos de frequentar determinados lugares ou somos expulsos simbolicamente ou materialmente de determinados lugares, poderes, bens, serviços, ok? E por isso, aí ele vai para de onde você é, né? Aí ele meio que retoma agora em língua portuguesa esse problema da relação entre diversas nações, línguas, culturas. Né? Aí onde está meu irmão sem irmão, meu filho sem pai, minha mãe sem avó? Ou seja, eles estão aí errando no sentido de vagar, ser obrigado a refugiar-se, a retirar-se, e nesse processo, como um processo muito violento, ele vai perdendo até o contato com seus familiares. Aí, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem pais, onde está, meu senhor? Onde está? Onde está? Aí aqui parece que é a voz do que está aí sozinho, sem irmão, sem pai, sem avó, tudo já num ato de desespero, clamando, onde está, meu senhor? Onde está? Aí Deus, ele continua nessa súplica, né? Os autores aí dão voz, assumem o ponto de vista de quem está sofrendo aí e fala como se fossem eles falando, né? Uma espécie de discurso indireto aí, ó Deus, onde está? Que não responde, que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, desde então corre o infinito. Onde estás? Né? Aqui ele faz um diálogo bem interessante com uma poesia famosíssima do Castro Alves, né? Quando o Castro Alves desenha a cena de um navio negreiro
né? Desenha a cena dos escravos, as vozes da África, né? E lá você tem os cativos, os escravos clamando por ajuda nessa sua condição de que foi uma diáspora. Eles foram obrigados a deixar a sua terra. Pois bem, essa tá aí a canção. É interessante. Eu reitero. É claro que na hora da prova, o aluno não vai ter esse tempo que nós temos aqui de ficar conversando verso por verso, fazendo determinadas referências a outro assunto, enfim, um processo de fato de leitura, de imersão no texto, né, para tentar, de fato, compreendê-lo, tá certo? Mas o aluno, ele deve estar estudando, então ele precisa ter esse tipo de experiência para quando chegar na prova, ele poder fazer isso mais rapidamente, e aí ele organizar as estratégias que melhor lhe convém para essa leitura. Mas é muito preciso que ele faça que ele tenha esse exercício e que ele se familiarize com esse tipo de discussão. Como eu havia dito no começo, não quer dizer que o aluno só vá ler a literatura erudita, só vá assistir clássicos. Não, continua sua vida normal. A diferença, o que ele tem que desenvolver como habilidade, é fazer esse tipo de leitura, se aprofundando no texto, levantando questões, procurando deslindar, procurando dialogar com as grandes questões contemporâneas, fazendo esse salto. Você se relaciona com o filme, com a música, com o clipe, com o post de internet, mas depois você tem que procurar compreendê-lo e relacionar com os debates públicos. Isso, caso se queira como um leitor crítico. Isso, caso você pretenda ter um bom desempenho, como numa prova dessas. Ok? E aí a primeira questão de cara, qual é o objetivo da letra? Coisa que você vai saber só se compreendê-la. Já no geral, os itens são muito generosos para o estudante. Ele vai apresentar coisas assim que são, pelo menos para quem teve um entendimento mínimo, meio absurdo, né? Narrar a travessia dos mares por um grupo de turistas. Né? Turismo não se enquadra nessa situação calamitosa que o texto apresenta. Porque quem elaborou essa questão colocou isso? O texto faz referência aos signos de viagem. Não é isso? O mar saiu de um canto, foi para outro e tal, mas essa viagem não é uma viagem de férias. Então, ou há que marcar isso aí. Eu acredito que quem está realmente se preparando não vai marcar, porque esse é o item que tenta atestar problemas de leitura. Por isso que eles existem nas questões. E acaba sendo muito bom para o aluno, porque ele sempre vai eliminar aquele item que de cara é absurdo. Né? Descrever situações degradantes das travessias marítimas por turistas. Aqui, de novo, volta a questão do turista, que a gente já descartou, mas ele está um pouquinho mais, digamos assim, com elementos de verdade. Porque ele fala de situações degradantes, e de fato o texto trata de situações degradantes, mas como vimos, não é turista. O turista está relacionado a outro campo semântico, a ideia de livre escolha de viagem, a ideia de viagem por lazer e tudo. Então, não é o caso. A condição diaspórica são povos que sofrem violências e são obrigados a ficarem nessa condição.
Próximo item, apresentar a separação entre familiares de refugiados por motivos religiosos. Outro, aqui já seria um item que o aluno poderia ter alguma dificuldade, porque de fato fala separação entre familiares, tanto é que, digamos assim, o clímax da canção, onde está o irmão, onde está o avô, tal, que para encaminhar para o final da canção, do texto, está nessa questão da separação entre familiares. Só que o item fala de motivos religiosos, e necessariamente não é esse. Ele coloca lá o shopping center, coloca povos e hábitos recentes, e não cita, a não ser algumas imagens que são conhecidas via Bíblia, né? Fariseu, marejeu, o termo sagrado, né? Mas ele não coloca isso como o grande centro da discussão. Ele acaba entrando como uma espécie de exemplificação, uma espécie de contextualização, tanto é que eles aparecem no começo. E quando volta o termo Deus no final, não é necessariamente responsabilizando o universo religioso. Quando ele diz, oh meu Deus, ele está clamando, representa mais um ato de desespero quando ele começa a orar para tentar alguma coisa que mude essa sua condição de miséria, mas não é uma responsabilização racional dessa condição. Por isso que o item não vai ser correto. Agora sim, o grau de dificuldade desse item já aumenta. Então, é necessário que o aluno realmente dialogue com o texto, tenha uma relação franca com o texto para ele poder perceber o que é um assunto principal e assuntos acessórios que servem para contextualizar ou para enfatizar dada informação. Né? No texto 1, a gente falou sobre tópico frasal. Aqui a gente tem essa noção de tópico frasal, só que como é uma poesia, né, a gente pode falar de palavras-chave para o entendimento, né, em termos mais genéricos. E, por fim, o item D, ele diz denunciar a saga dos refugiados ao longo da história da humanidade. Então, aqui já é um tema, um item que não gera, cujos termos não geram muita polêmica. Quando ele diz denunciar realmente, a canção tem um caráter ético, político, trata da saga dos refugiados e fala da história da humanidade. Você tem uma relação diaspórica tanto com o movimento lá que o nazismo e o fascismo fizeram e fazem com minorias sociais, veja bem, quando se fala de minorias sociais, não se está falando em termo quantitativo. Não quer dizer que existem menos negro, que existe menos mulher, que existe menos sem terra, que existe menos camponeses, menos todos os povos que menos, enfim, todo aqueles que geram das lutas sociais, que sofrem as violências sociais, tá certo? Menos pobres, ok? Menos excluídos. O que acontece quando se usa o termo minoria está mais se referindo à questão desses grupos sociais terem poder, terem espaço nos locais de decisão. Por exemplo, uma Assembleia Legislativa ela é composta, em maioria, por empresários, médicos, advogados, latifundiários. Certo? Você não vê lá, por exemplo, a maioria não sendo negra, a maioria sendo negra, a maioria sendo mulher, ou a maioria tendo algum representante dos catadores de lixo, tendo algum representante
dos empacotadores de mercantil. Então, o grupo que faz maioria, embora na sociedade sejam em menor quantidade, nos locais de decisão e poder da sociedade, eles estão em maioria, tá certo? Então, quando a gente fala o termo minoria, não está falando de quantidade, mas sim de poder nos destinos da sociedade. Então, as minorias, por mais que sejam a maioria em termos de quantidade, elas são minorias em termos de poder social, e são os que mais sofrem violências por isso. Tá ok? Então, veja bem, então, denunciar ao longo da história da humanidade. Por isso que ele pega exemplos de povos do passado, exemplos de símbolos da atualidade, como shopping center. Por isso que vai ser o item D. Vejam que, à medida que a gente vai discutindo cada vez mais as questões, o entendimento do texto vai se evidenciando ao ponto das próximas questões não gerarem mais tanta dúvida. Tá certo? Como vocês verão aqui, nesse item, ele apresenta, contextualiza, né, com a definição do Aurélio, do que seja diásporas, né, que é a dispersão dos judeus, já que foi o que se tornou mais conhecido na história, né, desde a história bíblica à história recente das guerras mundiais, modernas, não é isso? E aí vai significar dispersão de povos por motivos políticos, religiosos, perseguição de grupos dominadores intolerantes. Por isso que existem as diásporas contemporâneas. Por isso que existe o problema de grupos sociais serem expulsos ou perseguidos por grupos que têm o poder. Então, no geral, inclusive, é isso é por isso, por causa dessas perseguições de minorias, dessa intolerância à diferença, desse abuso do poder dominante, que está aqui dando as linhas significativas para o entendimento de diáspora, que a gente vai perceber que ele ainda é um ato contemporâneo. Tá certo? E por isso que a gente pode falar que existem ainda, hoje, atos fascistas, no sentido de um grupo dominante perseguir, por questões de intolerância, preconceito, abuso de poder, minorias sociais. Então, depois dessa definição, ele vai dizer o seguinte: considerando a referida definição e a letra da canção, atente para as seguintes afirmações. Aquela questão daqueles tipos, né? 3 asserções para você avaliar se são verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: a história narrada centra-se em questões religiosas, elegendo o Mar Egeu como local de acontecimento para a separação dos povos. Primeiro item, né? Segunda asserção. A história narrada vai além do texto bíblico para a compreensão do drama dos refugiados, a partir de diversas questões políticas e ou religiosas. Esse tema aqui, esse item já é um pouco, tem nuances bem sutis, mas que fazem grande diferença para o entendimento. O primeiro, ele usa o termo centra-se, ou seja, ele delimita muito, ele diz, olha, centra-se nas questões religiosas, como se essa fosse o grande objetivo do texto. E diz que nesse centramento, ele vai destacar a questão do Mar Egeu. E a gente sabe que não é isso, né? O Mar Egeu passou na história, e a discussão dele é falar, como a gente viu na questão anterior, desse problema, dessa violência social ao longo dos tempos. Então, não é só um exemplo do passado,
Seria interessante que o aluno atentasse para isso. E, mais uma vez, a resolução de uma questão ajuda na resolução da outra, porque você vai solidificando a compreensão do texto, com cada reflexão que você vai fazendo nos itens. Por fim, então, nesse questão, ele já diz, ó, político ou religioso, ele não vai colocando só num ponto. E ele fala do que vai além do bíblico e do passado. É isso? Para essas questões atuais. Então, esses elementos que vai fazer, que vai qualificar com que o aluno tenha mais chances ou não de acertar nessas questões de interpretação. Ok? E na terceira e última seção, você tem a questão dos refugiados é abordada a partir da inserção de outros lugares que, na contemporaneidade, também tem problemas políticos e ou religiosos. Vejam bem que aqui também tem outro termo, ao contrário do primeiro, centra-se, ele está dizendo só esse ponto. Aqui não, ele diz, é abordada a partir da inserção de outros lugares. E já coloca a questão da contemporaneidade. Aí ele termina, políticos e ou religiosos. Parece que aqui o que ele vai cobrar do aluno é o seguinte, olha, você vai entender que a questão da diáspora não é um problema apenas do passado e de questões religiosas, mas que é um problema histórico e questões políticas, e ou religiosas e outras, de preconceito e por aí vai. Tá certo? Nesse sentido, os dois itens, os 2 e 3, vão referendar esse entendimento, enquanto o item 1, não, porque ele diz, olha, isso é um assunto de questão religiosa e do passado, quase, se pudéssemos parafrasear nesse sentido, o item ele seria mais ou menos enunciado assim. Então, aí já temos um ponto de apoio para que o aluno consiga determinar o item correto. E aí ele verá, né? Item 2 e 3. E é interessante, de novo, que o aluno... Vejam que nos outros 3 itens tem um 1. E você tendo essa compreensão de que a canção ela não se limita ao passado e não se limita à questão religiosa, que, por sua vez, foi assunto determinante da questão 1, veja bem, né, ó, da questão 7, né, da questão anterior, ele vai poder descartar todos esses itens, o A, B, C, e mesmo que ele não saiba se tem a dúvida no 2 e 3, pela certeza do 1, ele já pode marcar. Eu fiz essa observação tão somente para reforçar essa ideia de que é preciso que o aluno aprenda a ler. Ler não é decodificar as palavras, né? Como vocês já devem saber. Ler é se posicionar, travar um diálogo franco com o texto e perceber de que maneira esse texto se inscreve nos grandes debates públicos, envolvendo questões éticas, políticas,